Algumas pessoas hoje até já defenderam tese de doutorado contra o dízimo. Outros não, o dízimo é da lei, nós estamos debaixo da graça. Dízimo é do Velho Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento. Nós não temos mais que pagar nada porque Cristo pagou tudo na cruz e por aí vai. A questão é, o dízimo tem fundamento no Novo Testamento? E a resposta que damos é claro que tem. Claro que tem. Porque o dízimo não é apenas da lei. O dízimo é muito anterior à lei. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Isso 400 anos antes da lei ser instituída. O dízimo faz parte da lei. Mas o dízimo prossegue depois da lei. Até porque Jesus Cristo é sacerdote da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Arão, dos levitas. Jesus era da tribo de Judá. Então, você vai perceber que Jesus Cristo condenou no Novo Testamento, não foi o dízimo, foi a prática errada dele pelos fariseus. Porque os fariseus estavam usando o dízimo como um salvo-conduto para viver uma vida desregrada nas outras áreas mais importantes. Se não, vejamos. Jesus diz em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, que dão um dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem abandonar aquelas. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo que as pessoas deviam praticar a justiça, a misericórdia e a fé sem deixar de praticar o dízimo. O que Jesus está dizendo é que tanto o dízimo quanto a misericórdia, a justiça e a fé fazem parte da lei. Bom, se eu estou desobrigado do dízimo, eu deveria estar também desobrigado da justiça, da misericórdia e da fé. Mas Jesus foi claro, você deve fazer isso sem omitir o outro. Ou seja, você pratica a misericórdia, a justiça e a fé sem você deixar de praticar a fidelidade nos dízimos. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo trata dessa questão do sustento dos obreiros no período da graça, ele, ao falar sobre isso, ele recorre aos mesmos princípios mosaicos para o sustento dos levitas e dos sacerdotes. E ele deixa claro que aquele que vive do templo deve se alimentar dele. E qual foi a maneira que Deus estabeleceu para o sustento da tribo de Levi e dos sacerdotes? Os dízimos e as ofertas. Pois então nós precisamos entender que os dízimos e as ofertas são absolutamente compatíveis com o tempo da graça. E nós não estamos com isso dizendo que estamos comprando a salvação, não. De forma nenhuma. Você não paga dízimo, você devolve dízimo, você não dá dízimo, você devolve. O dízimo é santo ao Senhor. Reter o dízimo é você apropriar-se indebitamente daquilo que não lhe pertence. A palavra de Deus não mudou nesse quesito. Por quê? Porque Jesus Cristo é sumo sacerdote da tribo de Melquisedeque. Nós entregamos dízimo, não é para o pastor, não é para a igreja, nós entregamos dízimo, é para Deus. É o reconhecimento que dependemos dele, de que ele é o nosso provedor, de que ele é o nosso sustentador. Você não o faz com tristeza, com peso, mas como um ato de gratidão e de reconhecimento que tudo que nós temos vem de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. O dízimo é um símbolo da nossa fidelidade e da nossa confiança a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Só é contra o dízimo quem não é dizimista. Quem não é dizimista? Quem tem um amor ao dinheiro, quem tem apego ao dinheiro. Eu nunca encontrei uma pessoa dizimista que fosse contra o dízimo. Ou nunca encontrei uma pessoa dizimista que dissesse o seguinte, olha, minha vida piorou depois que eu me tornei um dizimista. Ser dizimista é um privilégio, é uma bênção. É você ser coparticipante com Deus na expansão do seu reino. A igreja não precisa de fazer canjicada, churrascada, livro de ouro e rifa para se sustentar. Deus estabeleceu um sistema bíblico para que a igreja se sustente e tenha condições de avançar na expansão
que são os dízimos e as ofertas. Portanto, o dízimo foi antes da lei, o dízimo é da lei e o dízimo continua no período da graça.